Boa noite. Hoje iniciaremos mais um tópico da nossa disciplina de Perícia Contábil e Arbitragem. Hoje nós vamos abordar a NBC TP01. Dentro dessa norma, nós vamos trabalhar o planejamento e diligências, no aspecto pericial. O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial no qual o perito estabelece, as diretrizes, Atenção, as diretrizes e a metodologia a serem aplicadas. Então, o planejamento da perícia, ele é essencial e fundamental, sendo a etapa em que o perito, vai estabelecer as diretrizes e a metodologia que será aplicada na execução da perícia, para a obtenção da prova pericial. São objetivos do planejamento conforme a norma, conhecer o objeto e a finalidade da perícia para permitir a escolha de diretrizes. Então, no planejamento, o perito vai ter que conhecer o objeto e a finalidade da perícia. Porque sem conhecer o que ele vai periciar, qual que é a matéria a ser periciada e qual que é a finalidade, o que o juiz busca com essa assistência, ele não vai conseguir definir o trabalho, Então, o planejamento ele permite a escolha das diretrizes e dos procedimentos que serão aplicados, que serão adotados para a elaboração do trabalho pericial. No planejamento também, o perito ele desenvolve um plano de trabalho, atenção, plano de trabalho, onde será especificado as diretrizes e os procedimentos que serão adotados na execução da perícia, Então, o planejamento de perícia é muito... O sentido, a finalidade é muito parecida com o planejamento da auditoria, O planejamento da perícia também tem como objetivo estabelecer condições para que o plano de trabalho, seja cumprido no prazo estabelecido. Então, o juiz, quando ele nomeia um perito, ele já define o prazo para execução do trabalho e entrega do laudo. Então, o perito, quando inicia a elaboração do planejamento de perícia, ele vai elaborar o seu plano de trabalho, procurando respeitar esse prazo pré-estabelecido pelo juiz, Também é objetivo da perícia identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia, Então, no processo lá do planejamento, o perito já deve identificar os potenciais problemas. Como assim os potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia? Se durante o processo o perito já identificar um problema grande, eventual, que poderá, no caso, comprometer o prazo pré-estabelecido pelo juiz, se no planejamento, previamente, ele identificar, as devidas providências serão tomadas a tempo e não vai comprometer o andamento da perícia. Também é objetivo do planejamento da perícia
identificar fatos importantes para a solução da demanda. Como assim solução da demanda? De forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária, né? Então, também é objetivo do planejamento da auditoria identificar os fatos importantes para a solução da demanda. O que seria a solução da demanda? Para conseguir emitir o laudo pericial. Então, quais são os fatos importantes para a solução? Né? De que forma eu tenho que identificar esses fatos para que eles não possam passar despercebidos, né? Para que todos esses fatos importantes da matéria periciada, do objeto periciado, seja dado a atenção devida e necessária. Também é o objetivo do planejamento identificar as legislações aplicáveis, né? Um exemplo. Se eu estou executando uma perícia na área trabalhista, eu tenho que identificar quais as legislações aplicáveis na área trabalhista em que eu estou executando o trabalho. Então, vai ser CLT, vai ser todas as normas, Constituição e tudo mais. Um exemplo, né? Então, eu já identifico no planejamento quais as legislações aplicáveis ao objeto da perícia, tá bom? Também é objetivo do planejamento estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares, tá bom? Vamos lá. Dando sequência aqui, ainda falando sobre o planejamento da perícia, a norma diz que o planejamento, de acordo com a norma, né, nós concluímos que o planejamento é a etapa inicial do trabalho de perícia. Consiste no plano de trabalho para que o trabalho seja executado dentro do tempo previsto, né? E também respeitando e sempre atentando à qualidade técnica e científica. Então, o planejamento é a etapa inicial do trabalho de perícia e consiste no plano de trabalho necessário para que a perícia seja executada com qualidade técnica e científica dentro do tempo previsto, né? O planejamento também deve ser realizado pelo perito nomeado. Então, ou seja, o planejamento não deve ser feito pelos peritos assistentes. A responsabilidade de elaborar o planejamento da perícia é do perito nomeado pelo juiz, ou seja, do perito judicial. Mesmo que o trabalho seja realizado em forma conjunta com os peritos assistentes. O planejamento é de responsabilidade e competência do perito nomeado pelo juiz, perito judicial. A norma ainda diz que o planejamento da perícia deve ser mantido, ou seja, documentado por qualquer meio de registro que facilite o entendimento dos procedimentos que serão aplicados durante a execução da perícia e que sirva de orientação adequada à execução do trabalho. Então, o planejamento tem que ser documentado, ok? Então é isso, né? Planejamento é a etapa inicial, se inicia antes das diligências, das solicitações de documentações, e ele tem por finalidade mapear todos os procedimentos que serão executados para que sirva de uma orientação adequada, né,
para execução do trabalho. Ainda falando sobre planejamento da perícia, ele deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surgirem no decorrer da perícia. Então isso é importante. O planejamento, ele inicia previamente, mas ele sempre vai ter que ser atualizado, porque esse planejamento pode surgir novas informações, novos fatos, que pode alterar o que foi planejado previamente, tá? Também, quanto ao cronograma de quando os trabalhos serão feitos, dos prazos e tudo mais, o perito nomeado pelo juiz, que é o perito judicial, deve considerar que o planejamento tem início antes da elaboração da proposta de honorários. Então, antes da elaboração da proposta de honorários, o perito nomeado já deve considerar o planejamento, já deve iniciar o planejamento, tá? Para que o perito possa apresentá-lo à autoridade competente ou contratante, né? Há necessidade de se especificarem as etapas do trabalho a serem realizadas, salvas que possam surgir durante a execução do trabalho, tá? Então, antes da elaboração da proposta de honorários, o perito já deve fazer o planejamento. Porque assim, vamos lá. Professor, por que antes da proposta de honorário? Porque até o valor que o perito vai cobrar pelo trabalho vai depender muito do planejamento que ele fizer. Então ele vai fazer o planejamento, então fazendo o planejamento, o perito vai saber qual a complexidade do trabalho, né? Qual que é a responsabilidade, a extensão dos procedimentos, né? Se é um trabalho simples ou não, se ele é complexo, e de acordo com essas informações, né, o perito vai ter uma base para levantar a sua proposta de honorários. Por isso que o planejamento é antes da elaboração da proposta de honorários. Por quê? Porque corre o risco de o perito... Porque se não fosse dessa forma, o perito poderia cobrar X e durante a execução da perícia, ele poderia perceber que a complexidade é muito grande e que o trabalho saiu praticamente de graça. Então, com base, o planejamento vai servir também para que o perito consiga entender e cobrar justamente o seu honorário através da elaboração da proposta de honorários, ok? Continuando aqui, quanto ao planejamento da perícia, o plano de trabalho, né, que é o que vai definir o norte, é o mapa da execução da perícia, deve evidenciar todas as etapas necessárias à execução da perícia, como as diligências, os deslocamentos necessários, se vai ter trabalho de terceiros ou não, ou seja, de especialistas, se vai ter pesquisas, se vai ter cálculos, planilhas, respostas aos quesitos, reuniões com os assistentes técnicos que são contratados pelas partes, o prazo para apresentação do laudo pericial contábil definido pelo juiz, ou oferecimento do parecer pericial contábil, ok? Então, todas essas informações deverão ser apresentadas lá, todas as etapas deverão ser necessárias no plano de trabalho, ok? Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento da perícia, né? Como que funciona? Elaborado o plano de trabalho pericial, né? O perito, que consiste na etapa do planejamento, o perito pode convidar os assistentes técnicos, que são aqueles contratados pelas partes, para uma reunião de trabalho. Então, após a elaboração do plano de trabalho, o perito judicial vai convidar os assistentes técnicos para uma reunião de trabalho.
podendo ser presencial, né? Ou por meio eletrônico, para dar conhecimento do planejamento da execução do trabalho. Então, o perito vai elaborar o planejamento e ele vai apresentar esse planejamento aos assistentes, para que os assistentes judiciais, os peritos assistentes, tenham conhecimento desse planejamento, de que forma o trabalho será executado. É tudo feito de uma forma transparente, tá bom? Ao identificar na etapa de elaboração do planejamento as diligências necessárias, ou seja, quais as documentações suporte que o perito vai necessitar, desde que não haja preclusão de prova documental, é necessário considerar a legislação aplicável, documentos, registros, livros contábeis, fiscais e societários, laudos e pareceres já realizados e outras informações pertinentes para determinar a natureza do trabalho a ser executado. Ou seja, o que será feito no trabalho, quais os procedimentos que serão realizados na execução do trabalho. Ok? Falando agora de serviços de terceiros, né? Que é a contratação, por exemplo, de especialistas. Quando a perícia exigir o trabalho de terceiros, equipe de apoio, trabalho de especialistas ou profissionais de outras áreas de conhecimento, o planejamento deve prever a orientação e a supervisão do perito nomeado. Então, no planejamento, deve estar bem evidenciado se haverá trabalho de terceiros, quem é esse terceiro, e deve prever a orientação e a supervisão do perito nomeado, uma vez que quem responde pelos trabalhos executados é o perito, ou seja, a responsabilidade técnica, civil e criminal perante o trabalho de perícia a ser executado ou executado é do próprio perito judicial, ok? Como assim serviços de terceiros? Vamos dar exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que está sendo feito um trabalho de perícia, ok? De perícia, de levantamento, levantamento, deixa eu ver, levantamento de saldos com partes relacionadas. Como assim saldo com partes relacionadas? Eu vou explicar para vocês. A empresa, ela tem vários sócios, certo? E tem empréstimo para esses sócios, tem adiantamento de lucros, né? Tem várias operações. Partes relacionadas são saldos da empresa, sendo direitos ou obrigações envolvidos com partes relacionadas. Mas o que são partes relacionadas? São as pessoas físicas ou jurídicas que têm relação com a empresa. Então vamos supor que esteja tendo uma discussão judicial em função desses saldos, dessas partes relacionadas. Um questionamento está levantado em função desses saldos registrados no balanço da empresa. E eu, Josimar, fui nomeado como perito, ok? Fui nomeado como perito pelo juiz para fazer esse levantamento. Só que, de repente, a empresa tem um software de contabilidade que eu nunca trabalhei, muito complexo, e que sozinho eu não vou conseguir. Então, eu vou precisar de ajuda de um especialista nesse software de contabilidade para me ajudar nesse levantamento. Então, eu posso contratar um especialista, tem que estar no planejamento. Bom, eu posso contratar esse especialista, só que eu vou ter que supervisionar, porque a responsabilidade pela perícia é minha e não do especialista, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos falar
Sobre o termo de diligência, né? Nós vimos isso aqui, ó. Aqui, ó. Essa etapa aqui que eu expliquei para vocês. Quanto ao cronograma, deixa eu ver aqui a etapa que eu falei para vocês. Tem a diligência, né? Só um momentinho. Essa parte aqui que nós vimos, lá do planejamento, que fala assim: o plano de trabalho deverá evidenciar todas as etapas necessárias à execução da perícia, como diligências. Mas o que é diligência? Nós vamos entender agora o que são essas diligências, né? Utilizadas na perícia. Então, o termo de diligência, ele é um instrumento por meio do qual o perito cumpre a determinação legal ou administrativa. E também solicita que sejam colocados à sua disposição a documentação suporte. O que é a documentação suporte? São todas as documentações necessárias para o exame pericial, né? Para a investigação pericial, para a execução dos procedimentos periciais, como assim livros contábeis, né, de registro, documentos como notas fiscais, contratos e outros, coisas, dados e as informações necessárias para que o perito consiga fazer a sua perícia, possa levantar a prova pericial e elaborar um laudo pericial ou contábil que possa assistir o juiz, né? Então a diligência é isso, é a forma de solicitação para que a documentação suporte seja colocada à disposição do perito. O termo de diligência, ele servirá para formalizar e comprovar o trabalho de campo, tá? E ele deve ser redigido pelo perito nomeado pelo juiz. Então, o termo de diligência é redigido pelo perito nomeado pelo juiz e deve ser encaminhado ao diligenciado, ok? Então, vamos lá. Ainda falando sobre termo de diligência, o perito deve observar os prazos a que está obrigado por força de determinação legal, ou seja, por força de lei. É o prazo para executar o trabalho e entregar o laudo. E dessa forma, ele vai definir o prazo para cumprimento da solicitação da diligência. Então, toda vez que o perito judicial solicitar alguma documentação, ele vai definir o prazo, e esse prazo para que o diligenciado responda, entregue essa documentação, tem que estar dentro da previsão legal para execução do trabalho e entrega do laudo, tá bom? Caso ocorra a negativa, ou seja, o diligenciado não entregue a documentação, né, dos elementos de prova formalmente requerido, o perito deve se reportar diretamente a quem o nomeou, contratou ou indicou, narrando os fatos e solicitando as providências cabíveis. Então, caso ocorra negativa, o perito não entregaram, o perito fez a diligência solicitando, por exemplo, algumas notas fiscais, e ele colocou lá o prazo para ser cumprido. Porém, esse prazo não foi respeitado, né? Esse prazo não foi respeitado. Então, o perito ele pode reportar diretamente a quem o nomeou, ou seja, ele vai informar ao judiciário, ao juiz, olha, preciso executar o meu trabalho, porém o diligenciado não me forneceu a documentação solicitada, né? O perito vai fazer isso para que ele possa se eximir de qualquer responsabilidade, ok? Então vamos aqui dar sequência. Agora eu vou apresentar para vocês a estrutura do termo de diligência, como que esse termo de diligência deverá ser elaborado. Então o termo deve conter os seguintes itens: identificação do diligenciado, ou seja, quem que vai ter que
fornecer as documentações, identificação das partes ou dos interessados. Em se tratando de perícia judicial ou arbitral, o número do processo ou procedimento, o tipo e o juízo em que tramita o processo. A identificação do profissional do perito, se apresentando quem ele é, né, e a sua identificação profissional. A indicação de que está sendo elaborado nos termos desta norma, né, na norma de contabilidade relacionada à perícia. O termo deverá conter ainda a indicação detalhada dos documentos, coisas, dados ou informações, consignando as datas, os períodos abrangidos, podendo identificar o quesito a que se refere. Então, o perito vai ter que ser detalhista. A solicitação tem que ser clara, então ele vai colocar lá realmente o que ele solicita de uma forma clara, para que o diligenciado possa entender o que o perito está solicitando. Também deverá estar na estrutura do termo de diligência a indicação do prazo e do local para a exibição dos elementos indicados na linha anterior, ok? E também local, data e assinatura, tá bom? Atas. O que seria atas? Atas, tudo quanto é debatido e deliberado nas reuniões realizadas pelo perito. Por exemplo, aquela primeira reunião lá da apresentação do planejamento para os peritos assistentes. Já teria que ter uma ata. Então, tudo que é debatido, deliberado em reuniões realizadas pelo perito, seja com peritos assistentes ou com as partes, deverá ser lavrado em ata, a qual será assinada pelos presentes, ok? Que receberão uma via da mesma, e uma das vias deve ser juntada com laudo, tá? Isso é importante, pessoal, muito importante mesmo. E finalizando aqui, eu trouxe para vocês modelo de termo de diligência da perícia judicial, né? Vamos lá. Vamos comentar primeiro sobre o modelo de termo de diligência da perícia judicial. Então, aqui, termo de diligência da perícia judicial. Aí tem que ter o número do termo, o processo judicial e o procedimento número tal. Prezado senhor, aí aqui vai ter identificação do gerenciado, por exemplo, empresa XYZ, tá? As partes, ok. O perito do juízo, a categoria, o número de registro, o assistente técnico também tem que ter as informações. Aí tem aqui, ó, na condição de perito do juízo, nomeado pelo juízo em referência o assistente técnico indicado pelas partes, nos termos do inciso 3º do artigo 473 do novo Código do Processo Civil e das normas brasileiras de contabilidade, solicita-se que sejam fornecidas ou postos à disposição para análise os documentos a seguir indicados. Eu vou ter lá notas fiscais, por exemplo, notas fiscais, vamos supor, de saída sendo de janeiro de 2020 a junho de 2020. E vou relacionando aqui todas as demais solicitações que eu quero, ou informações, enfim, dados, tudo eu verbalizo, formalizo aqui. Continuando aqui o texto. Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para a elaboração e a entrega do laudo, perícia contábil ou do parecer técnico contábil, é necessário que os documentos requisitados sejam fornecidos ou postos à disposição deste perito até o dia... Aí aqui eu já falo.
Aí eu tenho que saber que eu já tenho o prazo estabelecido pelo juiz para executar o trabalho e entregar o laudo. Então eu tenho, por isso que tem que ser feito o planejamento antes, para que todo o processo seja cumprido dentro do prazo previsto. Então eu vou colocar aqui até a data, pensando já na data final de entrega do laudo. Tem que pensar que eu vou receber essa documentação. Vamos colocar aqui, por exemplo, 15/9, né, de 2020. Aí eu tenho que pensar, colocar até a hora, até, por exemplo, às 7 horas. Eu tenho que pensar que eu vou executar o serviço, eu vou ter que receber essa documentação e vou ter que analisar ela. Então, eu tenho que ter tempo suficiente para analisar, para eu elaborar o meu laudo. Aí eu coloco aqui, ó, no endereço tal do perito, né? Solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido remetidos ou estiver à disposição para análise. Ou seja, que haja uma comunicação, para que não haja essa comunicação vai garantir, né, que o processo garantir que a perícia seja feita respeitando os prazos legais. Aí aqui, ó, em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com signatário no endereço e telefones indicados. Ele pode colocar o e-mail e telefones, colocar o local, a assinatura do perito, nome do perito e as informações de registro, né? Ok? Então, esse é o modelo de termo de diligência da perícia judicial. Agora, nós vamos falar sobre o termo de diligência da perícia extrajudicial, porque lembra que nós temos 3 tipos de perícia, na verdade é 4, né? Nós temos a perícia judicial, nós temos a perícia extrajudicial e nós temos a perícia arbitral. No caso da perícia extrajudicial, é o mesmo modelo, né? A diferença é que vai ter a informação que se trata de uma perícia extrajudicial, processo, endereçamento do diligenciado, e o texto vai ser a mesma coisa, né? Aqui o perito vai ter que relacionar o que ele vai precisar e embaixo ele vai assinar, né? Colocando a categoria profissional, ok? A extrajudicial é aquela perícia que é feita de forma extrajudicial, de forma não judicial, tá? E nós temos também o modelo de termo de diligência da perícia arbitral, né? Câmara de arbitragem, lembre-se disso. Então, eu vou ter lá termo de diligência da perícia arbitral, tem que ter o número do processo, endereçamento do diligenciado, informação das partes, da Câmara, enfim, do árbitro e tudo mais. Na condição de perito nomeado, indicado pelas partes, ou assistente técnico indicado pelas partes, nos termos da Lei 9.307 de 1996, ou do regulamento da Câmara de Mediação e Arbitragem, tal, e ainda em consonância com as normas brasileiras de contabilidade, solicita que sejam fornecidos ou postos à disposição para análise os documentos a seguir indicados. Aí aqui o perito vai relacionar todos os documentos que ele necessita para realização, execução do trabalho pericial. E ainda o texto vai além. Ele também limita o prazo, né? Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para a elaboração e a entrega do laudo pericial contábil, é necessário que os documentos solicitados sejam fornecidos ou postos à disposição deste perito até o dia tal, a hora tal, no endereço tal. Ok? Havendo dúvidas, entrar em contato com o perito, né? E assinar também, colocando as informações de registro e de categoria. Dando sequência aqui, agora nós vamos falar do modelo do termo de comunicação do início dos trabalhos, porque como que funciona? O perito, após receber as documentações, ele vai iniciar o seu trabalho e ele tem que comunicar o início dos seus trabalhos
aos assistentes, às partes e ao juiz. Então por exemplo, o modelo de termo de comunicação do início dos trabalhos judiciais. Então, termo de comunicação do início dos trabalhos da perícia judicial. Prezado senhor, identificação do diligenciado, da secretária, das partes do perito do juízo. Na condição de perito do juízo nomeado pelo juízo em referência nos termos do artigo 474, novo Código do Processo Civil, e dos itens 16 e 22 da NBC TP 01, perícia contábil, comunica o início dos trabalhos periciais a ser realizado no escritório desses peritos. Ele vai citar o local que está sendo feito o trabalho, o dia e a hora que está sendo iniciado o trabalho. Aí ele coloca a informação, que tendo dúvida entrar em contato, assina e coloca as informações, né? As informações de identificação, de registro e categoria profissional. Ok? E aqui não pode esquecer que tem que ter todas as informações, número do processo, procedimento, todas as informações de identificação do processo periciado. Aí nós temos também o modelinho do termo de comunicação do início dos trabalhos extrajudiciais, que é a mesma coisa, só que só muda aqui perícia extrajudicial. E nós temos o termo de comunicação dos trabalhos arbitral, né? Nesse caso, não muda nada, só muda aqui as informações, que é perito arbitral em vez de perito judicial. E o perito tem que se identificar e mandar esse termo de comunicação. É obrigatório, tá? E nós chegamos na etapa do modelinho de planejamento para a perícia judicial. Aí nós temos duas fases no modelinho de planejamento. Lembrando que esses modelos, eles estão lá na norma, tá? Na norma de contabilidade, norma contábil. Então nós temos duas fases no modelo de planejamento para a perícia. O levantamento pré-operacional. O que é isso? A fase pré-operacional. Então vamos lá. Primeiro item. Quando há a carga ou recebimento do processo. Atividade. Eu tenho a coluna de atividade e de ação. Então, após a receber a intimação do juiz, né, conforme o processo tal, o perito já tem que estimar as horas, né, e quanto que ele vai gastar né, de tempo, de hora estimado, e depois real que ele vai fazer a estimativa, né? Mas no planejamento ele vai colocar estimativa de quantas horas que ele vai gastar. Aqui, leitura do processo. Então ele vai detalhar o passo a passo, conhecer os detalhes acerca quanto tempo que ele vai gastar para conhecer os detalhes acerca do objeto da perícia, realizando a leitura e o estudo dos autos. Vai colocar aqui tempo e o prazo, as datas, né? Até que data? Ele vai fazer todo um cronograma, aceitação ou não da perícia, após o estudo e análise dos autos, constatando-se que há impedimento ou suspensão. Não havendo interesse do perito ou não estando habilitado para fazer a perícia, devolver o processo, justificando a causa. Já aceitando o encargo, proceder ao planejamento. Ele vai planejar tudo aqui. E a proposta de honorário, com base na relevância do trabalho, no vulto e no risco e na complexidade dos serviços, entre outras estimativas de horas, como por exemplo, considerando ainda a qualificação do pessoal participará para a entrega do trabalho e a confecção do laudo, o perito vai levantar a sua proposta, baseado em todas essas horas que ele vai gastar e na complexidade do objeto a ser periciado. Aí eu tenho depois a fase de execução da perícia, que eu também tenho que colocar no planejamento. Então vamos lá. Sumário, com base na documentação existente nos autos, elaborar o sumário dos autos, indicando o tipo do documento e a folha dos autos onde pode ser encontrado. Ele vai colocar a quantidade de hora e as datas. Assistente técnicos. Uma vez aceita a participação do assistente técnico, ajustar a forma de acesso deles ao trabalho. Isso tudo tem que estar no planejamento. As diligências, né? Que são as solicitações. Vai ter que estar aqui as datas e tudo mais. E qual é o prazo e tudo mais.
Será necessário viagem, inspeções físicas, programar se houver necessidade. Vai ser necessário pesquisa documental? Isso tudo vai ter que ser informado aqui. Deverá ser informado. O programa de trabalho, né, exame de documentos pertinentes à perícia, exame de livros contábeis, análises contábeis, entrevistas, vistorias, indagações, investigações, laudos, cálculos, arbitramentos, mensurações, preparações. Isso tudo são procedimentos que devem ser desenvolvidos no programa de trabalho e colocado lá no planejamento. Revisões técnicas. Proceder à revisão final do laudo para verificar eventuais correções, bem como verificar se todos os apêndices e anexos citados do laudo estão na ordem lógica e corretamente numerados. Então aqui já é a parte final do planejamento, né? Eu já estou encaminhando para a parte final do planejamento, né? E nós finalizamos com prazo suplementar, que é diante da expectativa de não concluir o laudo no prazo determinado pelo juiz, requerer antes do vencimento do prazo determinado por petição prazo suplementar, que é a postergação do prazo que é permitida pelo juiz conforme o novo Código Civil, né, metade do prazo originalmente estipulado, e até a data da entrega do laudo, né? Ó, devolver os autos do processo e peticionar requerendo a juntada do laudo e o levantamento ou o arbitramento dos honorários. Então percebam que o planejamento eu tenho que colocar tudo isso. Se tiver alguma nova informação, o perito deve detalhar aqui, tá bom? Então eu tenho os itens, a atividade e as ações. Isso tudo tem que ser planejado conforme a norma, né? A nossa norma contábil, né? Sendo a NBCTP01, nós estudamos nela hoje o planejamento e diligência. Eu agradeço a sua participação. Fiquem todos com Deus.